existe um erro silencioso a acontecer agora mesmo dentro do corpo de milhões de homens acima dos 60 anos. Um erro que não dói, que não aparece nos exames de sangue comuns, que não tem sintoma óbvio no início, mas que quando finalmente aparece, quando se torna impossível de ignorar, já causou um dano que levou anos a acontecer. E este erro tem um nome: o bloqueio das artérias do pênis. Não é fraqueza, não é psicológico. É um processo físico progressivo e silencioso que começa muito antes de notarem qualquer problema na cama. E o mais assustador não é o bloqueio em si, é que o corpo vos avisa, manda sinais claros, repetidos, insistentes, mas a maioria dos homens não sabe reconhecer esses sinais, ignora, normaliza, acha que é a idade, e quando finalmente percebe o que estava a acontecer, o bloqueio já foi longe demais. Hoje vou mostrar-vos 5 desses sinais. Sinais que o vosso corpo pode estar a mandar agora mesmo. Sinais que indicam que as artérias que deviam levar sangue ao pênis estão bloqueadas, endurecidas, comprometidas. E o terceiro sinal desta lista é o mais importante, porque quase nenhum homem o reconhece, quase nenhum médico o associa ao problema circulatório que realmente o está a causar. E quando perceberem o que é, vão olhar para o vosso corpo de forma completamente diferente. Se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. Agora, antes de entrar nos 5 sinais, precisam de perceber uma coisa fundamental. As artérias do pênis são as mais pequenas artérias do corpo humano. Algumas têm menos de 2 milímetros de diâmetro. E isto tem uma consequência enorme. Quando o sangue começa a circular mal, quando a gordura começa a acumular-se nas paredes dos vasos, quando a inflamação crônica começa a endurecer as artérias, estas artérias microscópicas são as primeiras a ser afetadas, muito antes do coração, muito antes do cérebro, muito antes de qualquer sintoma grave aparecer. Isto significa que os problemas de ereção não são o fim da história, são o início de um alerta. E quem aprende a ler este alerta cedo tem tempo de reverter tudo. Quem ignora vai descobrir este alerta da pior forma possível. Vamos então ao primeiro sinal. O primeiro sinal é a perda da ereção matinal. Provavelmente já ouviram falar disto. Homens saudáveis, especialmente abaixo dos 50 anos, acordam com ereções quase todas as manhãs. É um processo automático do organismo, um mecanismo de autorregulação. Enquanto dormem, o corpo usa esse momento para oxigenar os tecidos do pênis, para exercitar a musculatura dos vasos, para manter a saúde vascular da região. É como se o organismo estivesse a fazer uma manutenção noturna. E quando essa manutenção acontece bem, quando o sangue circula com força durante a noite, acordam com uma ereção. Agora digam-me uma coisa: quando foi a última vez que acordaram assim? Se estão a ter ereções matinais com menos frequência do que antes, se elas estão mais fracas, mais curtas, menos firmes ou simplesmente a desaparecer. Isto não é só envelhecimento normal. Isto é um sinal de que a circulação noturna está comprometida, de que as artérias do pênis não estão a receber fluxo suficiente, de que o processo de oxigenação dos tecidos está a falhar. E quando este processo falha repetidamente, noite após noite, semana após semana, o dano começa a acumular-se. Atendi um paciente, vou chamar-lhe Manuel, 63 anos, casado há 35. Chegou à consulta a dizer que as ereções tinham ficado mais fracas, mas, quando perguntei sobre as ereções matinais, ficou em silêncio. Depois disse: faz mais de 2 anos que não acordo assim. Achei que era normal. Não era normal. Era o corpo a avisar há 2 anos que algo estava errado com a circulação. Mas este é só o primeiro. E daqui a pouco vou mostrar-vos um sinal muito mais subtil, muito mais traiçoeiro,
e que a maioria dos homens nem imagina que tem relação com as artérias do pênis. O segundo sinal é a demora a atingir a ereção completa. Pensem bem nisto. Quando eram mais jovens, a resposta era quase instantânea. O estímulo chegava e o corpo respondia depressa, quase automático. Isto acontece porque, com circulação saudável, os vasos do pênis expandem-se rapidamente. O sangue flui com pressão, os tecidos enchem-se, a ereção forma-se em questão de segundos. Mas quando as artérias estão parcialmente bloqueadas, quando as paredes vasculares estão rígidas, quando o óxido nítrico, que é o sinal químico que relaxa os vasos, está em déficit, este processo fica lento, sentem estimulação, querem ter a ereção, mas o corpo demora a responder. E esta demora não é psicológica, é vascular. Muitos homens ficam frustrados com isto, começam a achar que é nervosismo, que é ansiedade, mas a causa raiz, na maioria dos casos que atendo, é circulatória. Os vasos simplesmente não conseguem encher-se de sangue com a mesma velocidade de antes, porque estão parcialmente obstruídos. E aqui está o detalhe, que a maioria não sabe. Quando precisam de mais tempo para atingir uma ereção completa, quando o processo está mais lento, isto não é só um inconveniente. É o organismo a dizer-vos que o fluxo está comprometido. E se o fluxo está comprometido ali, pode estar comprometido em outros lugares também, lugares mais perigosos. Mas esperem, porque o terceiro sinal é onde a maioria erra completamente. É onde o alerta mais importante fica completamente invisível. O terceiro sinal, o que quase ninguém percebe, são os pés e as mãos frios com frequência. Parece simples, parece banal, parece que não tem nada a ver com ereção, mas tem tudo a ver. E quando perceberem por quê, vai ser um daqueles momentos em que uma informação muda a forma como olham para o próprio corpo. Lembram-se de quando disse que as artérias do pênis são as mais pequenas do corpo? Bom, as artérias dos pés e das mãos também são pequenas, bem pequenas. E quando o sistema circulatório começa a apresentar problemas, quando a aterosclerose, que é a acumulação de placa nas artérias, começa a instalar-se, quando a inflamação começa a comprometer a flexibilidade dos vasos, as extremidades do corpo são as primeiras a sentir, as mãos, os pés e o pênis. Então, quando sentem que os pés ficam frequentemente frios, mesmo em dias mornos, quando as mãos arrefecem com mais facilidade do que antes, quando notam que a sensação de friagem nas extremidades aumentou nos últimos anos, este não é um problema isolado. Este é o mesmo processo que está a comprometer a circulação nas artérias do pênis. É a mesma causa, é o mesmo bloqueio. A manifestar-se em lugares diferentes. Digam-me nos comentários, já notaram que os pés ficam frios com mais frequência do que antes? Partilhem também de que cidade ou região são. Quero saber. Porque recebo mensagens de homens de Lisboa, do Porto, de Coimbra, de Braga, do Algarve, de todo lado a falar sobre isto. E a maioria nunca associou este detalhe ao problema maior que estava a acontecer. Um paciente, 68 anos, engenheiro reformado de Coimbra, veio à consulta com queixa de disfunção erétil progressiva. Quando comecei a perguntar sobre outros sintomas, mencionou quase de passagem: "Ah, e os meus pés ficam sempre frios. Uso meias mesmo no verão." Aquele detalhe disse-me muito. Muito mais do que qualquer exame isolado. Porque ali estava um sinal claro de comprometimento circulatório periférico. E as artérias periféricas e as artérias do pênis fazem parte do mesmo sistema. Quando umas sofrem, as outras também sofrem. Mas este terceiro sinal não aparece sozinho. Quase sempre vem acompanhado do quarto. O quarto sinal é o cansaço desproporcional ao esforço. Sobem uma escada e ficam sem fôlego de uma forma que não fazia sentido há alguns anos. Fazem uma caminhada curta
e as pernas pesam. Levantam-se da cadeira depressa e sentem aquela tontura passageira. Carregam um saco de compras e o braço cansa mais depressa do que devia. Este cansaço excessivo e desproporcional é mais um sinal de que o sistema circulatório está a trabalhar com dificuldade. Quando o sangue não circula bem, os músculos e órgãos não recebem oxigênio suficiente. O coração precisa de trabalhar mais para compensar. O organismo inteiro fica em modo de esforço constante, mesmo quando estão em repouso. E quando fazem qualquer atividade física, mesmo que leve, o sistema já está no limite. O cansaço vem depressa e demora mais a passar. Agora pensem no que isto significa para a ereção. Se o vosso organismo já tem dificuldade em entregar oxigênio e sangue aos músculos durante esforço leve, imaginem o que acontece quando precisa de encher os vasos do pênis com pressão suficiente para uma ereção firme. O sangue simplesmente não tem força para chegar lá. Não porque sejam fracos, mas porque o sistema está comprometido, e este comprometimento está a manifestar-se de várias formas ao mesmo tempo. E isto leva-me ao quinto sinal. O que fecha este quadro? O quinto sinal é a dificuldade em manter a ereção, não em ter, mas em manter. Existe uma diferença enorme entre não conseguir ter uma ereção e não conseguir mantê-la. No primeiro caso, o bloqueio é total, o sangue simplesmente não entra. No segundo caso, o bloqueio é parcial, o sangue até entra, mas vaza, escapa pelos vasos que não conseguem fechar-se completamente, que não conseguem manter a pressão necessária, porque as paredes vasculares estão comprometidas, porque o sistema todo está a operar abaixo do que devia. E sabem o que é cruel neste quinto sinal? É que gera uma confusão enorme na cabeça do homem, porque quando conseguem ter a ereção, acham que estão bem, acham que o problema passou, mas no meio da intimidade, ela enfraquece. E vem a vergonha, o desespero, a sensação de ter falhado, e muitos homens começam a evitar a intimidade, começam a inventar desculpas. Começam a afastar-se dos relacionamentos para não ter de enfrentar aquela situação outra vez. Mas o problema não é psicológico, o problema é vascular. As artérias, que deviam ficar dilatadas para manter o sangue dentro dos tecidos eréteis, não conseguem sustentar a pressão. Tive um paciente, vou chamar-lhe Antônio Silva, 71 anos, de Santarém, casado há quase 45 anos. Veio à consulta com um nível de vergonha que dói ver. Tinha ficado 6 meses sem se aproximar da esposa. Dizia que estava cansado, que dormia mal, mas a verdade era que tinha medo de falhar outra vez, medo de começar e não conseguir terminar. E estava a carregar esse peso sozinho, sem contar a ninguém. Quando investigamos, encontramos os 5 sinais que vos mostrei hoje. Ereção matinal praticamente ausente havia mais de 1 ano. Demora grande para atingir ereção completa. Extremidades frias com frequência. Cansaço desproporcional. E dificuldade de manutenção. Um quadro completo de comprometimento vascular que se tinha instalado silenciosamente ao longo de vários anos, e que ele podia ter identificado muito antes se soubesse o que procurar. Agora sabem. Agora tem a informação que ele não tinha quando precisava. E a pergunta é: o que vão fazer com isso? Porque a causa central é sempre a mesma: inflamação crônica, acumulação de gordura nas paredes dos vasos, déficit de óxido nítrico e perda de elasticidade arterial. E estes 4 fatores têm uma coisa em comum: respondem ao estilo de vida, respondem ao que comem, respondem ao nível de atividade que mantêm, respondem às vossas escolhas diárias. Isto não é uma sentença de morte, é uma janela de oportunidade. O primeiro passo é aumentar o óxido nítrico no organismo. O óxido nítrico é a molécula que relaxa os vasos sanguíneos, que os dilata, que permite que o sangue flua com pressão total. Sem óxido nítrico suficiente,
As artérias ficam rígidas, contraídas, estreitas, e o sangue não passa. Existem alimentos que aumentam a produção de óxido nítrico de forma significativa: beterraba, folhas verdes escuras como espinafres e agriões, romã. Estes alimentos contêm compostos que o organismo transforma em óxido nítrico. E quando os níveis sobem, as artérias relaxam, o fluxo aumenta. O segundo passo é reduzir a inflamação crônica, porque é a inflamação que danifica as paredes dos vasos, que cria o ambiente onde a acumulação de gordura acontece, que endurece as artérias ao longo dos anos. E a inflamação crônica é alimentada por hábitos muito comuns: excesso de açúcar, gordura saturada em excesso, sedentarismo, sono de má qualidade, estresse não gerido. Quando se removem ou reduzem esses fatores, a inflamação desce, as artérias começam a recuperar-se, o fluxo sanguíneo começa a melhorar. E aqui está algo que aprendi ao longo de anos: a mudança não precisa de ser radical para ser real. Não vos estou a pedir para virarem atletas. Não vos estou a pedir para nunca mais comerem carne vermelha, porque mudanças radicais não duram. O que dura são ajustes consistentes, pequenos, mantidos ao longo do tempo. 30 minutos de caminhada por dia já fazem uma diferença mensurável na circulação. A caminhada obriga os vasos sanguíneos a expandirem-se repetidamente. Treina a elasticidade arterial. E este estímulo diário vai recalibrando o sistema circulatório ao longo das semanas. A hidratação é outro fator subestimado. O sangue é composto maioritariamente por água. Quando vivem desidratados, o sangue fica mais denso, mais viscoso, mais difícil de circular, especialmente nos vasos mais pequenos, como os do pênis. Começar o dia com 2 copos de água antes do café já é um ajuste pequeno com impacto real. O sono é onde o organismo faz a maior parte da sua manutenção vascular. Durante o sono profundo, o organismo produz as hormonas que regulam a inflamação, que fortalecem as paredes dos vasos, que equilibram a testosterona. Homens que dormem mal, que têm apneia do sono não tratada, que acordam várias vezes de noite, estão a sabotar este processo de reparação. E o corte mais importante: excesso de álcool, enchidos, frituras em excesso. A estes 3 são os maiores inimigos das artérias. Inflamam, acumulam gordura nas paredes dos vasos, destroem a elasticidade que as artérias precisam para funcionar. Não precisam de ser perfeitos, mas precisam de ser consistentes. Agora, talvez estejam a perguntar-se: mas já faz tempo que estou neste quadro, já fazem anos. Ainda dá para reverter? E a resposta honesta é: depende. Depende do nível de comprometimento vascular. Depende da presença de outras condições. Depende da consistência com que vão aplicar as mudanças. Mas posso dizer-vos uma coisa com total convicção: o corpo humano tem uma capacidade de recuperação que surpreende, especialmente quando param de o atacar com hábitos que o prejudicam e começam a dar-lhe o que ele precisa. Tive um paciente de 74 anos, hipertenso controlado, ligeiramente diabético, e com os 5 sinais todos presentes. Aceitou tentar um conjunto de ajustes durante 60 dias. Em 40 dias, as ereções matinais voltaram parcialmente. Em 50 dias, o cansaço diminuiu visivelmente. Em 60 dias, os exames mostravam redução nos marcadores inflamatórios e melhoria na tensão arterial. Não foi magia. Foi o organismo a responder ao que precisava há anos. E o mais importante nesta história não é o resultado dele, é o que significa para vocês. Se um homem de 74 anos conseguiu reverter este quadro em 2 meses de mudanças consistentes, qual é a vossa desculpa para não começarem hoje? Porque o tempo não para enquanto decidem. Cada semana que passa sem mudança é mais uma semana de dano a acumular-se.
Os 5 sinais que vos mostrei hoje não desaparecem sozinhos, pioram. Porque a circulação não melhora sem intervenção, mas quando agem cedo, quando leem os sinais do próprio corpo e decidem que não vão aceitar aquilo como sentença definitiva, têm o tempo a vosso favor. Então, deixem-me fazer-vos uma pergunta direta. Reconheceram algum dos 5 sinais que descrevi hoje? A ereção matinal, que foi ficando mais rara, a demora a atingir ereção completa, os pés e mãos frequentemente frios, o cansaço desproporcional, a dificuldade em manter a ereção. Se reconheceram em pelo menos 2 desses sinais, é hora de levar isto a sério. Não amanhã, hoje. E antes de terminar, preciso de vos dizer algo que vai além das artérias do pênis. O sistema circulatório é um sistema integrado. O que compromete a circulação no pênis compromete a circulação em todo o corpo. As mesmas placas que bloqueiam as artérias pequenas do pênis são as que se acumulam nas artérias coronárias. São as que endurecem as artérias cerebrais. São as que comprometem a circulação dos rins. Então, quando cuidam da circulação para recuperar a função sexual, estão automaticamente a proteger o coração. O cérebro, os rins, estão literalmente a investir em anos a mais de saúde e qualidade de vida. É por isso que digo que a disfunção erétil não é o problema, é o aviso. E os homens que aprendem a ouvir esse aviso, que agem a partir dele, são os mesmos que chegam aos 75, 80 anos com vitalidade, com energia, com qualidade de vida que a maioria associa a décadas mais novas. Têm essa oportunidade agora. O que fazem com esta informação é a vossa escolha, mas espero que escolham agir, porque merecem viver com saúde, com vitalidade e com a vossa função sexual preservada, independentemente da vossa idade. Se este vídeo fez sentido, peço-vos que deixem um gosto e subscrevam o canal. Partilhem também com alguém que acham que pode beneficiar. Digam-me nos comentários, reconheceram algum destes 5 sinais? Quantos? Porque não estão sozinhos nisto. E saber que estão aqui, que estão à procura de informação, que não estão a aceitar passivamente o que está me a acontecer, isso já muda tudo. Tenham um dia com muita saúde.